Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa disciplina de Sociologia da Educação. Eu sou o professor Antônio Zaquiel, sou psicopedagogo, bacharel em Teologia, possuo mestrado em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão e atuo como professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA, e na Educação Básica no município de São Luís. Pois bem, estamos aqui para essa primeira aula, a nossa aula de abertura, e nessa disciplina veremos como os conhecimentos sociológicos são indispensáveis à formação pedagógica. Você poderá compreender e analisar a educação como um fenômeno social e, portanto, um objeto de estudo da sociologia. Nesse sentido, a sociologia da educação se apresenta como uma ciência que estuda as relações entre a educação, a escola e a sociedade. Parte do princípio de que o processo educativo é um processo de formação humana que se desenvolve no contexto histórico e cultural. Acreditamos, assim, que os conteúdos aqui abordados oportunizarão ampliar as reflexões a respeito da estrutura social e do contexto em que a escola está inserida, possibilitando uma maior consciência sobre o fenômeno educativo face às suas relações econômicas, ético, políticas e sociais. A ementa traz a conceituação e delimitação do campo de estudo da sociologia da educação, a relação entre educação, sociedade, cultura e trabalho, com base nas teorias sociológicas filiadas às correntes de pensamento positivista, funcionalista, estruturalista, marxista e pós-estruturalista, o papel da educação nas formações sociais e na transformação da sociedade, a explicação sociológica para as questões educacionais e para a escola, o Estado e a articulação da educação com o trabalho. Essas temáticas estão contempladas no nosso fascículo, que iremos começar a apresentar agora, e começando com o nosso objetivo geral. Então, o objetivo geral da disciplina é compreender a origem e o desenvolvimento histórico da sociologia, analisando a educação como um fenômeno social a partir de suas múltiplas relações político, econômicas e culturais. A nossa disciplina está organizada, conforme o nosso fascículo, em 4 unidades de ensino, cada uma dessas unidades com os seus objetivos e suas subdivisões, e é isto que iremos fazer agora, a apresentação dessas unidades. A primeira unidade, a sociologia, a ciência da sociedade. O primeiro objetivo dessa unidade é caracterizar a sociologia como ciência, discorrendo sobre o contexto histórico-social e as contribuições dos autores clássicos que propiciaram seu surgimento e desenvolvimento. O segundo objetivo é compreender a organização social sobre a ótica do paradigma do consenso e sobre a ótica do paradigma do conflito. Essa unidade de ensino está dividida em 3 blocos de conteúdo. O primeiro deles é o conceito e o objeto de estudo da sociologia da educação. O segundo, o surgimento da sociologia, fundamentos histórico e epistemológico. E o terceiro, paradigmas sociológicos, contribuições de Durkheim, Weber e Marx. A segunda unidade da nossa disciplina tem como título a ordem econômica da sociedade. Assim como a primeira, essa unidade também tem 2 objetivos, onde o primeiro deles é analisar a evolução da concepção de trabalho nas sociedades humanas, identificando os diferentes modos de produção surgidos ao longo da história. O segundo, refletir sobre o trabalho na sociedade contemporânea e sua relação com a educação. Esta unidade ela está dividida em 5 blocos de conteúdo, não por ser maior que as demais, mas somente por uma questão didática. O primeiro bloco de conteúdo tem como título o conceito
de trabalho. O segundo, o trabalho ao longo da história, diferentes concepções. E o terceiro, os diferentes modos de produção. O quarto, o trabalho na sociedade globalizada, desafio no século XXI. E, por último, o quinto, o trabalho e a educação. A terceira unidade, Estado, Política e Sociedade, é o título central. E os objetivos dessa unidade, o primeiro é refletir sobre a importância do Estado na vida individual e social, comparando as teorias do Estado de origem liberal e as de inspiração marxista. E o segundo, compreender os princípios que fundamentam o Estado neoliberal e suas influências na educação brasileira. Esta unidade, assim como a primeira, também tem 3 blocos de conteúdo. O primeiro, Estado, Sociedade Política e Sociedade Civil. O segundo, as teorias do Estado. E o terceiro, o século XX e as mudanças na concepção e nas funções do Estado. A quarta e última unidade, os 2 objetivos. Primeiro, entender a educação como um fenômeno social, refletindo sobre suas concepções, abrangência e funções na sociedade. O segundo, relacionar os processos educativos dentro e fora da escola, analisando a educação escolarizada em sua função paradoxal de controle e de mudança social. E os conteúdos dessa unidade também são 3. O primeiro conteúdo, a educação como um processo de socialização. O segundo conteúdo, a educação dentro e fora da escola. E, por último, a função de controle e de mudança social da educação é o nosso terceiro conteúdo. Os procedimentos de ensino, você deverá participar das atividades presenciais, bem como fazer a leitura e interpretação do fascículo. A leitura é imprescindível, é necessário que se faça. O estudo de material disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem e as resoluções de atividade no ambiente virtual e as resoluções de atividades presenciais. Pois bem, vamos partir para as nossas avaliações. Cada unidade, conforme você já está habituado a fazer, tem uma avaliação. E nessa primeira unidade, a avaliação diz respeito ao fórum. A partir da leitura da unidade 1 do fascículo, discuta com seus colegas acerca dos seguintes tópicos: a origem da sociologia, contexto histórico do seu surgimento e as ideias centrais dos autores clássicos. Quem são os autores clássicos? Durkheim, Marx e Weber. Lembre-se que o fórum de discussão é um canal de diálogo com vista à construção do conhecimento e sua participação deverá ser interativa, crítica e fundamentada. Portanto, após a postagem de sua opinião, visualize e comente também a postagem dos demais participantes deste fórum. Na segunda e na terceira unidade, temos 2 atividades semelhantes. A primeira é o questionário online, que consta de 10 questões objetivas com uma única alternativa correta. E a segunda atividade, correspondente à terceira unidade, é o questionário ensaio, composto por 5 questões, agora questões dissertativas. Na quarta unidade, a atividade avaliativa será uma tarefa de envio único. Portanto, de acordo com as temáticas abordadas no seminário, cada equipe deverá elaborar um texto dissertativo do conteúdo de sua apresentação, de no mínimo 4 laudas, e postar no AVA, na unidade 4. Além do fascículo, outros referenciais, como artigos e livros, podem ser utilizados para a maior fundamentação do trabalho. Vale ressaltar que as laudas são de somente texto e que o trabalho incluirá também uma capa contendo nome da instituição, curso, campus, nome do professor, disciplina, nome do aluno e título do trabalho. Esta tarefa vale entre 0 a 10 pontos.
O seminário, como eu já havia mencionado, é a nossa avaliação regular e a turma formará 5 grupos que desenvolverá respectivamente os seguintes tópicos: desenvolvimento histórico do pensamento sociológico, o primeiro tema. O segundo, análise sociológica da sociedade na perspectiva capitalista. O terceiro, análise sociológica da sociedade na perspectiva marxista. O quarto, a perspectiva sociológica da educação como instrumento de reprodução e transformação social. E a quinta equipe trabalhará com o tema a contribuição da sociologia para a educação e sua importância na formação do educador. Os slides para a apresentação devem conter os seguintes elementos: identificação, fundamentação teórica sobre a temática, conceitos, citações, ilustrações de acordo com o tópico apresentado, considerações finais e referência. Bem, a nossa avaliação regular, como acabei de explicar, o seminário será realizado no encontro de encerramento da disciplina e valerá como nota desta avaliação regular. O professor mediador avaliará a apresentação oral coletiva a partir de uma ficha avaliativa. Observação: a apresentação de cada equipe terá a duração de 10 a 15 minutos. Os recursos que usaremos são fascículo, que acabei de apresentar, a leitura do fascículo e interpretação é necessário, o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas e bibliografias complementares. Lembre-se que a teoria em si só não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivo, tal transformação. Vasquez, 1968. Com essa reflexão, eu quero agradecer você que nesse momento me ouve. Portanto, bons estudos e até a próxima aula.